Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o senhor Pedro Colares Erger, museólogo, com pós-graduação em arqueologia e é atualmente diretor do Museu de Arqueologia de Itaipu. Boa tarde, professor Pedro Erger. É uma satisfação imensa recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Mônaco. Queria dizer que é um grande prazer e uma grande honra poder participar aqui do seu programa. Muito obrigado. Professor, você pode nos falar um pouco sobre o museu? Onde fica? Onde está localizado o museu? Só fazer uma pequena correção. Professor é um grande elogio, mas ainda está um pouco à frente do meu nível de formação. Pedro. Pois não. O museu ele fica na praia de Itaipu, em Niterói. Fica bem ali, quando você chega na praia, olhando no cantinho para a esquerda, no canto de Itaipu, um lugar super privilegiado. Itaipu. E eu queria saber também, é estadual ou municipal? O museu ele é federal. Federal. Ele faz parte do Instituto Brasileiro de Museus, que é uma autarquia do Ministério da Cultura. Sim. Eu queria saber também, Pedro, que tipo de apoio que o museu recebe? Bem, basicamente os recursos, a verba do museu, eles são oriundos do Fundo Nacional de Cultura, eles são repassados pelo Ministério da Cultura. Atualmente, a gente tem, agora que a gente está com uma equipe um pouco maior, depois de um concurso que teve em 2010, recebemos mais funcionários, a gente tem conseguido trabalhar no sentido de fazer projetos para pleitear recursos de fundações de amparo à pesquisa, fundações de amparo à cultura, como esses editais do BNDES, da Petrobras Cultural, que aí sim a gente pode angariar mais recursos para trabalhar mais os diversos aspectos do museu, né? A gente vê que há uma necessidade desse apoio da... Sim, com a criação do Instituto Brasileiro de Museus, os museus que antes pertenciam ao IPHAN, eles têm recebido mais recursos, né? Entretanto, a parcela da verba pública destinada ao Ministério da Cultura, infelizmente, ainda é muito pequena. Então, a gente tem que recorrer a outros tipos de apoio. E o prédio onde o museu funciona, ele é tombado? Sim, o museu funciona onde antigamente era o recolhimento de Santa Teresa, né? Ele foi tombado em 1955, mas o prédio existe desde 1716. O recolhimento funcionou ali onde hoje atualmente o museu. Exatamente. E é interessante pensar assim, que o recolhimento de Santa Teresa, fundado em 1716, que a gente tem as ruínas, herdou esse patrimônio até hoje, né? Ele é um lugar muito rico para a história de Niterói, de Itaipu, né? Mais especificamente, muito pouco conhecido. Para lá, assim, um recolhimento é uma coisa que parece um pouco com um convento, mas nem todas as mulheres que estavam ali dentro, elas iam porque queriam, né? Primeiro, assim, para a gente pensar no espaço, a gente tem que pensar o que era Itaipu há mais ou menos 250 anos atrás, né? O acesso era super limitado, muito feito por barco, né, ao invés de por terra. E a ideia do recolhimento era que para lá fossem mandadas assim, as mulheres, as que queriam ser devotas, obviamente, mas também algumas que eram consideradas um tipo de vergonha para a sociedade de 250 anos atrás, né? Então a gente pensa assim, as mulheres que não tinham dinheiro para se sustentar, prostitutas, acabavam indo para lá também. E o que a gente tem documentos que comprovam é uma coisa muito interessante, que aquilo ali acabava funcionando também como um tipo de cinto de castidade. Porque os homens de posse, quando iam viajar, acabavam deixando as filhas e as esposas dentro do recolhimento de Santa Teresa, para que elas não pudessem ter nenhum tipo de chance de se engraçar ou de conhecer outro homem. Interessante. Né? Você falou que o museu está de que ano? O museu foi fundado em 1977. 1977. Exato. 35 anos ali, né? É verdade. Pedro, quais são os principais assuntos trabalhados pelo museu? Acho que se a gente for dividir ponto a ponto, são 4 principais assuntos que o museu trabalha. Primeiramente, o assunto que o museu nasceu para trabalhar, que é a arqueologia, né? Que é o Museu de Arqueologia de Itaipu.
O museu foi criado em 77 muito por conta do descobrimento da Duna Grande, que é um sítio arqueológico super importante que tem ali, que ele foi descoberto em 1962. Tá? Então, em 77, o museu é criado, um bom tempo depois, mas ainda assim no intuito de trabalhar a Duna Grande e o entorno do museu. Um outro assunto importante que o Museu de Arqueologia de Itaipu tem trabalhado é o meio ambiente. Essas questões ambientais elas têm sido muito veementes ultimamente, né? Têm sido muito importantes, e o museu abraçou essa causa também para trabalhar junto aos moradores do entorno do museu. Outro ponto que o museu trabalha, obviamente, que tem a ver com a arqueologia, é o lugar onde ele está inserido, né? O próprio recolhimento de Santa Teresa. A ideia é que a gente consiga pesquisar e descobrir mais detalhes sobre tanto a instituição quanto essa época, né? do nosso passado niteroense. E um quarto e último assunto, que é o que a gente tem mais se concentrado agora, são as populações ao redor do museu, né? Ao redor do museu a gente tem uma colônia tradicional de pescadores, tem moradores tradicionais do Morro das Andorinhas, que o Morro das Andorinhas hoje está numa área de parque, tem membros da aldeia Tecoam-Boiti, que são índios Guarani-Mbiá, né? Então tem tanta cultura num espaço tão pequeno que a gente tem que se desdobrar para conseguir trabalhar. Ali é a região de pescadores. Com certeza. E outra coisa, e a respeito do seu acervo, do acervo do museu? Perfeito. A gente tem uma coleção de 1.200 peças de acervo. É uma coleção subdividida, né? A principal coleção do museu é a coleção Hildo de Melo Ribeiro, né? Esse nome ele vem de um arqueólogo amador que trabalhou como fiscal de pesca na época ali em Itaipu, e ele coletava na Duna Grande artefatos arqueológicos que iam aparecendo, né? Então o seu Hildo de Melo Ribeiro, no fim de sua vida, ele doa esse acervo para o IPHAN, e esse acervo que constitui a base da nossa coleção lá no MAI. Né? Quantas peças? São 1.200 peças. Essa coleção Hildo de Melo Ribeiro são de artefatos coletados da Duna Grande e da Duna Pequena. São dois sítios arqueológicos importantes ali. A Duna Pequena já está bem deteriorada, né? E são líticos, ou seja, artefatos de pedra que os sambaqueiros e os homens pré-históricos manuseavam, pré-históricos antes de Cabral chegar, né? A ideia é desmistificar um pouco essa história de homem das cavernas, peludos, até porque eles já eram muito sofisticados. Artefatos líticos, artefatos ósseos, né? Que eles trabalhavam, ossos de peixes, ossos de animais, e também os próprios sepultamentos, né? Que eles tinham toda uma ritualística que envolvia esses sepultamentos. Realmente são peças preciosas e importantes da nossa história. Né? Se você me desculpar, cabe mencionar o tempo aqui, que o Museu de Arqueologia de Itaipu é o único museu de arqueologia na tipologia do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, e também é o único museu que trabalha diretamente esse assunto de arqueologia aqui em Niterói. Então, se vocês querem descobrir ou achar um lugar que vá trabalhar a memória de Niterói, eu recomendo que venham nos visitar no Museu de Arqueologia de Itaipu. E as pessoas sabem da existência desse sítio? Sim, então, essa é uma questão complicada. O sítio Duna Grande, quando o IPHAN completou 50 anos, o IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quando o IPHAN completou 50 anos, ele nomeou o sítio Duna Grande monumento símbolo da arqueologia pré-histórica nacional, né? Tendo em vista a importância desse sítio. Eu estava se referindo também aos sítios arqueológicos em Itaipu. Sim. Se as pessoas sabem da existência da... Perfeito, sim. Os sítios arqueológicos em Itaipu, que a gente trabalha diretamente, são 3. O Sambaqui de Cambuinhas, que hoje não existe mais, né? O que sobrou do Sambaqui de Cambuinhas está lá no Museu de Arqueologia de Itaipu. A Duna Pequena, que é onde os índios da aldeia Tecoam-Boiti estão habitando agora, e a Duna Grande, que dos 3 sítios é o mais bem preservado, por isso que eu acabei mencionando diretamente a Duna Grande. Ele é o mais bem preservado, entretanto, a gente não foi feito ainda por parte do poder público, e aí eu assumo a minha culpa do museu nisso, muito por conta da falta de verba, um trabalho diretamente voltado para a divulgação do sítio, sabe? As pessoas sabem, já ouviram falar que aquilo ali é sítio arqueológico, mas isso não impede de entrar, subir no sítio arqueológico. É importante mencionar que toda vez que alguém entra ali no sítio, o lugar é muito frágil, você pode estar danificando algum artefato que está diretamente abaixo da superfície. Itaipu é uma praia muito frequentada. Muito frequentada. E o estado de preservação? O estado de preservação do sítio, nesse momento, é
preocupante. Preocupante. A gente tem feito um projeto, o Museu de Arqueologia de Itaipu, a gente fez uma reunião reunindo todas as instituições responsáveis ou interessadas na preservação do sítio arqueológico da Duna Grande, e desse projeto saiu uma parceria, né, com o Parque Estadual da Serra da Tiririca, o IFAM, a Secretaria de Desenvolvimento, Reabastecimento e Pesca, a Prefeitura Municipal, e saiu um projeto de cercamento da Duna Grande, divulgação, e um projeto de fazer uma passarela visitável na Duna Grande, uma maneira das pessoas conhecerem o espaço sem danificar. Exatamente. Eu ia até perguntar se existe a previsão para a execução desse projeto. Então, você já está nos... No momento, não tem uma previsão de execução. O projeto está todo orçado, o projeto está pronto, é um projeto de R$70 mil, é um valor muito baixo para um bem tão importante. É importante, né? Sim. Então, vamos torcer para que esse projeto, né, siga Pedro, e quantas escolas? O museu recebe muitas escolas daquela região? Sim, não só daquela região. Vem visitantes do Rio, vem visitantes de São Gonçalo, vem visitantes de Cabo Frio. A gente recebe bastante visitantes do estado do Rio de Janeiro inteiro, né? A gente recebe por volta de 5 mil visitantes ano, dos quais 60% é de público escolar. Ah, sim. Então, as escolas... comparecem ao Museu de Arqueologia de Itaipu. E essas visitas podem ser... É aberta a todos? É aberta a todos, é só ligar para agendar, o telefone é 3701-2994. É bom colocar, isso, sim. Aí entra em contato com o nosso setor educativo e agenda uma visita, né? É até importante falar que a gente tem 2 projetos voltados para as escolas. Então, se quiser participar ou do nosso projeto Caniço Samburá, que é um projeto de educação patrimonial, ou do nosso programa de educação ambiental, que ele é orientado a uma escola da região, mas existem etapas dele que podem ser feitas individualmente com as escolas, é só entrar em contato com o museu. Você falou em número de visitantes, né? Isso. Quanto foi? 5 mil anual é a média do Museu de Arqueologia. É um número bastante expressivo, não? É um número bastante expressivo, especialmente tendo em vista que o museu está no fim, né? Ele está na praia, você não passa ali para ir para lugar algum. Exatamente. Né? Então, as pessoas que vão ao museu, estão na praia e querem ir ao museu, ou vão diretamente para o museu, né? Ele não está num lugar geograficamente prestigiado nesse sentido, né? Agora, no sentido de beleza natural, no sentido de opções culturais, com certeza. Pedro, vocês têm programa voltado especificamente para o público escolar? Sim, é o que eu estava te falando, né? São 2 programas. Mas só o público escolar? Exato. São 2 programas. Um chama Caniço Samburá, que é o nosso programa de educação patrimonial, que o professor ele vai ao museu, ele recebe um material que já foi trabalhado, já foi mastigado pela equipe do museu, para que a visita desse professor com a sua escola já possa ser mais bem aproveitada, né? Então, o que a gente faz? A gente empresta um material do museu para os professores, depois da visita eles devolvem, né? E esse material é composto por DVD, recortes de jornais, clipping, artigos específicos, que o professor pode adaptar a linguagem e a matéria, né, pro tipo de aluno que está vindo ao museu, né? E ao fim dessa visita, geralmente ocorre uma oficina. A gente tem, no momento, não está funcionando a oficina de escavação, mas vai voltar a funcionar em breve, que é onde os alunos podem vivenciar o processo de escavação mesmo, né, de um sítio arqueológico, entender que não é só botar a pá lá e tirar a terra, né, que tem todo um trabalho prévio, tem todo um trabalho de documentação, tem todo um trabalho de laboratório, de pesquisa depois, né. Um outro projeto que a gente tem, posso continuar? Perfeito. Um outro projeto que a gente tem é o Programa de Educação Ambiental. Ele é um programa que a gente começou faz 3 anos com uma escola municipal, que é a escola Professor Marcos Valdemar de Freitas Reis, que fica próximo ao museu, ali em Itacoatiara. E esse projeto, ele é um projeto que foi elaborado pela ex-diretora do museu, a Maria de Simone, junto com o Fernando Matias, que é o chefe do Parque Estadual da Serra da Tiririca, né? Então é um projeto muito rico, no sentido que ele junta a experiência de patrimônio do museu com a experiência de ambiente do Parque Estadual da Serra da Tiririca, né? Então esse projeto é muito interessante, é um projeto que dura 8 meses, é um projeto continuado, e os alunos da escola têm a oportunidade de conhecer os ecossistemas da região, trabalhar com os pescadores, no sentido de entender qual peixe que eles pegam, qual que vende mais, qual que vende menos, aonde que ele fica no mar, embaixo, se ele fica em cima, se ele é fácil de pescar, se ele não é fácil de pescar, qual o tamanho desse peixe.
Então, eles têm a oportunidade de conhecer melhor o lugar onde eles vivem. Isso falando de quem sabe mais, né? Que são os pescadores. Você falou do professor Marcos Valdemar Freitas Reis. Eu tive, assim, o privilégio de ter o conhecido, né? Grande professor de História, até dá nome de rua, ali na Faculdade de Educação, né? Então, é uma figura realmente notável. E quanto à programação do museu, foi divulgado na imprensa a construção de uma oca dentro do museu. Eu queria saber como é que foi isso. Esse foi um trabalho super interessante nosso. Foi foi um resultado de muito esforço também, né? Porque um dos nossos focos lá no museu, especificamente do nosso setor de pesquisa, é trabalhar as comunidades do entorno. E no ano de 2012, nós nos dedicamos a trabalhar especificamente a aldeia Tecoamo-Boiti, né, dos índios Guarani-Mbiá, que estão ali perto, no canal de Cambuinhas. E desse contato, que foi até chefiado pelo chefe de setor de pesquisa lá do museu, Daniel Martinez, ele é antropólogo, né? Então, ele foi a principal ponte, né, do Museu de Arqueologia de Itaipu com os membros da aldeia. E desse contato, a gente ganhou muito mais do que a gente imaginava. Primeiro, a gente começou a montar um arquivo de referências fotográficas dessa tradição Guarani-Mbiá. A gente começou a receber no nosso acervo objetos que vão compor uma coleção orientada a preservar a memória desses índios. E, mais do que isso, a gente ganhou uma relação de amizade com os índios da aldeia Tecoamo-Boiti. E essa oca, isso que foi construído lá dentro do museu, é o que vem selar esse nosso contato com os índios da aldeia Tecoamo-Boiti. Essa ponte foi feita e o símbolo dessa ponte está lá dentro do museu. É uma oca, né, que eles chamam oca ao invés de oca, que está lá para simbolizar a nossa relação com os índios da aldeia. Verdade. Essa oca realmente dentro do museu é uma coisa... Pedro, e quais são os próximos eventos programados? Poderia nos adiantar? A gente tem agora, em maio, a Semana Nacional de Museus, que é um evento que é programado pelo IBRAM, pelo Instituto Brasileiro de Museus, e ele é um evento que ocorre nacionalmente, né? No Museu de Arqueologia de Itaipu, a gente vai ter algumas programações. Primeira, a gente vai trazer um oficineiro para ajudar os pescadores tradicionais aqui de Itaipu a relembrar o ofício de consertar as canoas que eles usam, que são canoas tradicionais, aquelas canoas de um pau só, né, que o pessoal diz. São canoas muito específicas que eles usam lá e não tem ninguém na colônia de pescadores que saiba reparar essas canoas. Uma outra oficina que a gente vai ter, que é bem interessante, a gente vai trazer uma oficineira que vai ensinar a fazer brinquedos a partir de materiais reutilizáveis, né? Então, para as crianças da região, já pegando mais o tema do meio ambiente e pensando, né, na reutilização dos produtos. E uma outra coisa que a gente vai ter na Semana Nacional de Museus é uma celebração, uma festa, uma roda de capoeira no museu, né? Quem vai estar presente é o Renatão do Quilombo, que a gente tem um quilombo no Engenho do Mato, muita gente não sabe, né? E a gente vai ter uma roda de capoeira no museu, e a ideia é que essa roda de capoeira vire um evento permanente, semanal, dentro do museu, que as pessoas da comunidade possam participar dessa atividade no Museu de Arqueologia de Itaipu. Então, além de celebrar a cultura africana, a gente vai trazer as pessoas mais para perto do Museu de Arqueologia. Você falou no mês de maio que começa amanhã, não é isso? Tem já o dia, a data? Do dia 13 ao 19 de maio. 13 ao 19 de maio, né? Isso. 13 a 19, todos estão convidados, né, para participar. Bom, e como é que surgiu o seu interesse pela arqueologia? É interessante porque, assim, o meu interesse da arqueologia vem um pouco da museologia, né? Porque a minha graduação foi em museologia na Unirio. Então, dentro da faculdade, eu visitava museus e o maior exemplo é o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, né? E via esse tipo de acervo específico, né? Que, ao mesmo tempo dele ser denominado de uma maneira mais geral como acervo arqueológico, ele é de uma tipologia totalmente diferente. A gente pode trabalhar com acervo arqueológico sei lá, espadas da era medieval e pode trabalhar com artefatos líticos pré-históricos dos sambaqueiros, sabe?
Então, essa possibilidade de trabalhar diferentes assuntos, né, mas a partir de uma mesma metodologia de pesquisa, a partir de um mesmo viés de observação, eu achava muito interessante. E é óbvio, não dá para fugir do Indiana Jones, todo arqueólogo fala do Indiana Jones, todo mundo gosta dos filmes do Indiana Jones, mas para quem gosta de Indiana Jones é importante mencionar, a arqueologia não é entrar no templo, pegar o que você quer, destruir o resto do templo e ir embora, né? 70% estudo, 20% laboratório e 10% campo. Então, quem quer fazer arqueologia, o Indiana Jones não é um bom exemplo. A arqueologia realmente é uma área assim, fascinante. Sabe? Eu que trabalho numa livraria, vejo as pessoas assim, interessadas em obras sobre arqueologia. Lembro-me dos livros que foram publicados pelo Angione Costa, como eram procurados, como eram vendidos. Então, eu tenho que parabenizá-lo pela sua dedicação à arqueologia, a essa área. E eu queria saber também, Pedro, quando é que você iniciou sua gestão na direção do museu? Perfeito. Bem, eu estou no Museu de Arqueologia de Itaipu desde 2008, né? Eu entrei como estagiário lá no museu e continuei o trabalho, fiz o concurso, entrei no Museu de Arqueologia de Itaipu. E eu era o diretor substituto do museu, no lugar da Maria de Simone, né, que era a ex-diretora lá do MAI. Então, ela saiu em outubro de 2012. Desde esse momento, eu assumi a diretoria lá do museu. Certo. Eu aqui frequentei muitos museus. Museu de Arte, Museu Antônio Parreiras, Museu do Ingá. E certamente você também frequentou esse museu. Me perdoe, mas Niterói ele tem um mundo museal, se é que a gente pode falar assim, muito rico. É verdade. Porque a gente tem aqui na prefeitura, né, o Solar do Jambeiro e o Museu de Arte Contemporânea, né, que é o símbolo da cidade. É verdade. A gente tem no estado o Museu Antônio Parreiras, a gente tem o Museu do Ingá, que também é super importante para a história de Niterói. Sem dúvida. Né? E a ideia... E eu fui até conversar com o André Diniz, né, que é o presidente da FAM, da Fundação de Arte Niterói, esses dias. Fui atendido pelo superintendente, na verdade, que é o Vitor De Wolf, para tentar fazer o quê? Para tentar propor uma ideia de juntar, de integrar esses museus, né, para que as pessoas possam vir a Niterói, porque acaba que, assim, muitos dos museus estão localizados naquela área privilegiada ali em São Domingos, Ingá, né, e as pessoas visitam aqueles. Grande parte dos museus estão ali. Exatamente. Naquela área... Mas se as pessoas puderem fazer uma pequena viagem até a região oceânica, conhecerem o Museu de Arqueologia de Itaipu, conhecerem o Morro das Andorinhas, comerem um peixe fresco lá dos pescadores na praia de Itaipu, eu tenho certeza que elas não vão se arrepender. Então, a ideia é que a gente tentasse propor essa integração mesmo. Porque, muito por conta da diferença de esferas também, né, são municipais, estaduais, federais, acaba que separa um pouco. Né? Mas a cultura não é estadual, municipal ou federal, a cultura é única, né? Então, se a gente puder fazer esse esforço para integrar essas instituições museológicas aqui de Niterói, acho que o público niteroense tem muito a ganhar. É verdade. Você falou no Museu de Arte Contemporânea, que é o símbolo de Niterói. Mas antes do Museu de Arte Contemporânea, o símbolo de Niterói foi a Pedra de Itapuca. O Pedra de Itapuca, inclusive, serviu de ex-libris do Barão do Rio Branco. Até houve selos comemorativos pela empresa de Correios e Telégrafos. Então, até então, era considerado a Pedra de Itapuca como símbolo de nossa cidade. O aparecimento do Museu de Arte Contemporânea como símbolo é coisa recente. Muito recente, né? Você vê até no brasão da cidade, está lá a Pedra de Itapuca, né? Pedra de Itapuca. E qual o foco principal de sua gestão na direção do Museu de Arqueologia? Sim, como a gente conversou, né, o museu ele é um espaço físico razoavelmente pequeno, mas a gente acaba trabalhando muita coisa porque a gente presta atenção em cada detalhe do entorno do museu, né? Aquela ideia do museu tradicional, do museu estático, que usa o acervo meramente como vitrine, apela para a questão estética, né? Eu acho que isso tem sido um pouco vencido, né? E indo para a questão teórica da museologia, desde a Mesa Redonda de Santiago, que aconteceu na década de 70, a ideia é que os museus eles
possam deixar de ser só um lugar de contemplação para ser, de fato, um lugar que incentive a preservação da memória, que fortaleça identidades e, por que não, que desenvolva aquela sociedade ali no entorno, né? A ideia é que o Museu de Arqueologia de Itaipu possa trazer para dentro do museu os moradores do Canto de Itaipu, né, através da comunicação, do jeito de comunicar inerente ao museu, né, que é das suas exposições, mas também através da realização de pesquisas para entender de onde essas pessoas vieram, qual é a conexão delas com o espaço e aonde o Museu de Arqueologia de Itaipu pode se encaixar naquilo tudo, né? Esse tem sido o meu foco, a minha ideia no museu. É trabalhar quem está ali no entorno, porque o museu não é feito para objetos, o museu é feito para pessoas, né? Perfeito. Pedro, o museu trabalha com pesquisas e quais são os temas pesquisados? Dentro do Museu de Arqueologia de Itaipu, a gente tem um plano museológico, né, que é um documento que a gente usa para separar as atividades do museu, os setores do museu. E o museu ele tem um programa de pesquisa dentro desse plano museológico. Esse programa de pesquisa, que é coordenado pelo nosso antropólogo, Daniel Martinez, ele é subdividido em 3 blocos. Um é um bloco de pesquisa institucional. Nesse bloco, a gente se dedica a entender a memória da instituição, né, para que isso não se perca. Aí a gente trabalha os arquivos internos, administrativos, as memórias de exposição que a gente tem. A gente tem uma outra subdivisão dentro desse programa de pesquisa, que é o programa histórico-arqueológico, que se dedica justamente a pesquisar os sítios arqueológicos na região de Itaipu, né, ou pelo menos o que restou deles, e o lugar onde a gente está inserido, né, o recolhimento de Santa Teresa. E o último bloco é o bloco etnográfico, que se dedica justamente a entender e estudar essas comunidades tradicionais no entorno do museu, né? Há exemplo dos pescadores da colônia 17 e dos índios da aldeia Tecoamo-Boiti. Perfeito. Pedro, considerações finais. Eu agradeço muito, novamente, a oportunidade de vir aqui, representando o Museu de Arqueologia de Itaipu. E as minhas considerações finais não poderiam ser diferentes, né? Eu convido a todos a visitar o Museu de Arqueologia de Itaipu, a conhecer um pouco da história de Niterói e participar desse nosso processo, né? De preservar memórias, fortalecer a identidade. Então, fica o convite. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Despeço-me deste primeiro bloco, agradecendo a presença do museólogo e atual diretor do Museu de Arqueologia de Itaipu em nosso programa, Pedro. Agora um ligeiro intervalo e retorno para a apresentação do segundo bloco. Até já. Pedro Ehringer, né, nos deu a honra da sua presença, muito grato. Até já. Situado no prédio da Biblioteca Central, o LACORD, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos, realiza serviços de conservação, restauração e reencadernação em livros e documentos da universidade. O LACOR é um órgão muito importante para toda a superintendência, porque ele visa conservar e restaurar a documentação de obras raras de toda a universidade, né, acervo bibliográfico, e também fazer, em cada unidade, nós temos oficinas de pequenos reparos que atendem às necessidades imediatas de conservação dos livros de bibliografia básica. A gente está trabalhando com a conservação das obras de uso, né? E a gente vai começar um trabalho de restauração das obras raras e especiais da universidade. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de higienização e acondicionamento dessas obras, aguardando que, futuramente, a gente vai ter uma nova estrutura. O LACOR está sendo reestruturado e a gente vai ter um maquinário próprio para fazer toda a conservação ou a restauração das obras raras e especiais. Para atender a demanda das inúmeras bibliotecas da UF, o LACORD implantou as oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas ficam nas bibliotecas e recebem treinamento e equipamentos do LACORD.
Hoje, a gente está trabalhando firme nas oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas têm a função de fazer com que, toda vez que tem algum problema, soltou uma folha, a capa, pelo uso, a gente vai... essas oficinas têm a função de fazer com que esses reparos sejam feitos e sejam feitos de uma forma mais rápida possível, de forma que esse livro volte o mais rápido possível à circulação. São série de etapas até que o livro fique pronto novamente. Num primeiro momento, ele sai do acervo, quando a gente identifica que ele está em condições ruins, passa por uma parte de higienização e de limpeza, onde a gente limpa as folhas, apaga riscos, né, tira durex, todo o material danoso para o livro. Numa fase posterior, nós reparamos algumas folhas que estejam rasgadas, que estejam danificadas, né? E depois disso a gente faz o preparo da lombada, que é uma parte assim, muito importante, porque é a lombada que vai dar essa sustentação para o livro. E a fase final é de preparo da capa, da nova capa deste livro, a partir de um processo que a gente usa determinados materiais para preparar uma nova capa e, dentro do possível, utilizar também a capa inicial, a capa original desse livro. A gente está fazendo treinamento de mais ou menos 20 pessoas por semestre, né? As pessoas são treinadas e recebem, a biblioteca vai receber recebe um kit com todos os materiais necessários para fazer o trabalho de conservação nas oficinas de pequenos reparos, né? Com isso, a gente faz com que todo o livro seja processado na biblioteca, não tendo necessidade de vir para o LACOR. O que a gente pode perceber também é que os próprios usuários, né, elogiam esse trabalho. Quando pegam um livro já restaurado, eles sentem o cuidado que a gente tem para oferecer para eles sempre e melhor um serviço, né? Após um ligeiro intervalo, retornamos para a apresentação do segundo bloco, onde temos a satisfação de receber como convidado o escritor e acadêmico Bruno Peçanha. Boa tarde, Bruno Peçanha. É uma alegria tê-lo aqui conosco no programa do Grupo Mônaco de Cultura. Boa tarde, Mônaco. Atender o seu convite foi um prazer para mim. Muito obrigado. Bruno, no próximo sábado, dia 11, teremos a apresentação do seu livro que tanta repercussão tem tido, Contos da Universidade Rural. Como é que você se sente em participar desse projeto Giro Cultural idealizado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro? Sinto muito contente e sempre é uma oportunidade de divulgar a minha produção literária. O livro que eu vou concentrar minha atenção nesse dia vai ser Contos da Universidade Rural. Contos da Universidade. Que constitui uma coletânea de contos do tempo que eu vivi na Universidade Rural, na segunda metade da década de 50. E os contos não têm nada da parte técnica ou de ensino. São apenas reminiscência das histórias mais lúdicas vividas no campus da universidade. Realmente é uma obra interessante, teve uma repercussão muito grande no meio literário, o Contos da Universidade Rural, e será apresentada no dia 11 no projeto Giro Cultural. Bruno Peçanha estará presente, mostrando, expondo essa obra, Contos da Universidade Rural.
Bruno, eu queria saber como foi seu ingresso na Academia Niteroense de Letras. Bom, Mônaco, a história é o seguinte: o amor pela Academia Niteroense de Letras vem de alguns 10 anos, pelo menos. E eu participava das reuniões e sentia que o ambiente era muito atraente e se falava muito na arte de que eu gosto, que é a literatura. Então, depois que meus livros foram publicados, eu resolvi participar dela já como acadêmico. Me candidatei e fui votado pelos colegas e desde junho do ano passado eu dela participo. Antes da eleição, eu tomei conhecimento, contato com vários acadêmicos, o comentário foi muito favorável, a admiração que eles têm pela sua pessoa e pelas suas obras. Parabéns por tudo isso. Eu lembro que o principal, vamos dizer, cabo eleitoral naquele momento foi o próprio presidente Jorge Loretti, que é o desembargador que, por praticamente 2 anos, dirigiu a Academia de Letras. Exatamente. Presidiu de uma maneira brilhante, um grande orador, uma memória privilegiada. Eu tenho uma admiração e respeito muito grande ao desembargador Jorge Fernando Loretti. Eu também queria saber, Bruno, quem é o seu patrono na Academia Niteroense? Meu patrono é o sociólogo Alberto Torres. Ele, juntamente com Euclides da Cunha e Oliveira Viana, constitui a tríade sociólogo oriundo, atuante no estado do Rio de Janeiro. É verdade. Alberto Torres deixou obras como Organização Nacional, O Problema Nacional Brasileiro. Foi realmente, você está de parabéns por ter um patrono da altura de Alberto Martins Seixas Torres, natural de Itaburaí. E o seu antecessor? O meu antecessor foi mais um político, embora todo o tempo da política que ele desenvolveu foi voltada para a cultura. Ele foi prefeito de Itaucara por 2 vezes e lá ele implantou, fez iniciativas, toda ela voltada para a literatura, inclusive o que ficou mais famoso chama a Praça da Matemática. Praça da Matemática. Que ficou muito conhecida internacionalmente e foi motivo até de tese aqui do professor da PUC, e que ele fez uma análise de todo aquele trabalho que teve o envolvimento na época do grande professor de matemática chamado Malba-Tahan. É verdade. Júlio Melo de Souza. Melo de Souza, autor daquela obra que marcou muito, chamado O Homem que Calculava. Exatamente. Ele tem um capítulo ali dos 35 camelos que vale o livro. Extraordinário, Malba-Tahan. A obra é fantástica. É verdade. Ele deveria estar sendo reeditada e posta, como é que chama, em difusão nas escolas. Eu posso afirmar que no meus meio século de trabalho livreiro, foi uma das obras que eu mais vendi na minha vida. O Homem que Calculava, de Malba-Tahan. Aliás, uma obra que eu aconselho a todos, né, lerem esse belíssimo trabalho do Melo de Souza, o Malba-Tahan. O professor Melo de Souza, Malba-Tahan, ele participou da construção do monumento à matemática que é conhecido internacionalmente. Lá na cidade de Itaucara, iniciativa do Dr. Carlinhos, que era assim que era chamado, o advogado Carlos Moacir de Faria Souto. Exatamente isso. Em sua posse, Bruno, qual o acadêmico que o recepcionou na solenidade de seu ingresso na academia? Minha posse foi no ano passado, em junho, e tive a felicidade de ouvir as palavras carinhosas
da própria presidente atual, da colega Márcia Peçanha. Perfeito. Ela é minha xará em sobrenome. É verdade. E ela é campista, autora de várias obras, diretora atual da Faculdade de Educação daqui da Universidade Federal Fluminense. E realiza um belo trabalho à frente da instituição. E as outras suas obras? Porque você, além do Contos da Universidade Rural, que será reapresentada no próximo sábado, dia 11, você tem outras obras também, Bruno. Eu fiz também um livro de poesias que chama-se Poemas Redondos e Versos Desencontrados, que constitui uma coletânea de poemas que vai desde soneto para poemas de poesia livre, né? De versos livres. Eu também, anteriormente, concorri no concurso Talentos da Maturidade em 2003 e tive a felicidade de ter um dos contos escolhido entre 10.000, foi publicado no livro do Banco Real da época, Todas as Estações. E participei também do concurso de contos da Secretaria de Cultura com a Universidade Plínio Unipli. O primeiro concurso municipal do conto. Tem aqui também, consta também um conto meu que foi escolhido nesse livro. Foi um concurso que teve o prêmio Prefeitura de Niterói e Unipli, né? Foi editado pela Niterói Livros no ano de 2003. Exatamente. Então, parabéns por ser um dos vencedores do concurso municipal de conto. Bom, suas obras sempre alcançaram enorme repercussão no meio literário. É projeto outras publicações em breve? Olha, eu tenho praticamente pronto 2 livros de contos. E também estou trabalhando na biografia de meu pai. Meu pai, posso até adiantar, foi praticamente o elemento que induziu a literatura. Ele era um homem com muito pouca leitura, só tinha o curso primário. E, mesmo assim, ele andava, vamos dizer, recitando poemas do Augusto dos Anjos, do Guerreiro, Guerra Junqueiro, e aquilo fazia com que eu me ficasse cada vez mais envolvido em livros. E como a família era muito grande, tínhamos 11 irmãos, o meu pai colocava todos os filhos, ao atingir 7 anos de idade, na escola. E tinha uma relação sempre presente com o andamento do menino na escola, né? E eu tenho uma curiosidade a contar a respeito dele. Ele gostava de escrever bilhetes para a diretoria da escola, para o diretor. Um deles, eu lembro bem, que era a respeito do tipo de castigo que a gente sofria quando cometia alguma falta. Ele se opunha a aquele tipo de castigo assim: escreva 200 vezes, devo obedecer aos professores. Então ele achava que era melhor, porque a seu ver, esse castigo não era educativo, não tinha
nenhuma valia, ele queria que o castigo fosse dado na forma de copiar livros, Machado de Assis, páginas de livro de Machado de Assis, de Zé de Alencar e também de Humberto de Campos. Ele conseguiu mudar um pouco lá essa, vamos dizer, metodologia de ensino na escola, e eu também acabei tendo que fazer cópias de livros, principalmente de Humberto de Campos, que era da preferência dele. É verdade. Realmente, Humberto de Campos foi um escritor brasileiro que muito nos marcou, não é isso? Autor de diversas obras, como Memórias Inacabadas, Antologia da Academia Brasileira de Letras, O Monstro e Outros Contos, e etc. Você falou também que seu pai destacou Augusto dos Anjos. Escreveu só uma obra, Eu e Outras Poesias. Exatamente. Uma obra marcante também na poesia brasileira. Dizia o seguinte: a mão que te afaga é a mesma que te apedreja. A boca que te beija é a mesma que te escarra. Augusto dos Anjos foi extraordinário, assim como você lembrou do Guerra Junqueiro, que o marcou com a velhice do Padre Eterno. Exatamente. Seu pai realmente tinha assim uma admiração por grandes nomes da história da literatura mundial. Guerra Junqueiro, etc. Pode. Então, no momento também estou elaborando, queria mostrar, está em forma ainda de cadernos, tenho O Clarão e Outros Contos, que eu estou e Maitê e Outros Contos, que eu pretendo publicar ainda esse ano. Então vamos torcer para o lançamento dessas duas obras neste ano 2013, e nós já estamos aqui ansiosos para vê-lo na praça. Bruno, você que é membro da Academia Niteroense de Letras, como você vê as atividades da instituição no momento? Olha, a Academia Niteroense de Letras, ela tem um programa anual que é rigorosamente cumprido, coisa rara em termos desses movimentos culturais. Tem a sessão que fala, vamos dizer, uma sessão de nostalgia, em que um dos acadêmicos tem que homenagear um acadêmico da cadeira dele ou não, falecido. Tem palestrantes convidados e tem uma sessão de entrevista, que é conversa literária, que é o próprio acadêmico é entrevistado sobre a sua vida, a semelhança mais ou menos do que eu estou aqui nesse momento. É um projeto muito interessante. Na semana passada estive na academia e presenciei a entrevista do Gilson Rangel Rolim, que faz um belíssimo trabalho junto ao professor Aníbal Bragança. Realmente é um projeto extraordinário em que você já participou como entrevistado. Participei, exatamente. E eu queria saber, na literatura, você poderia nos destacar, assim, escritores que te marcaram? Bom, eu poderia citar, de saída, o grande Graciliano Ramos. Ele, escritor alagoano, ele é considerado do ciclo de romances nordestinos e escreveu uma obra com uma precisão de linguagem nunca vista praticamente na literatura brasileira. Ele escreveu Vidas Secas, escreveu Angústia, São Bernardo, e várias dessas obras já foram levadas para o cinema. Sim. E, inclusive, a obra mais famosa dele, que é Memórias do Cárcere, que também foi levado ao cinema. Ele publicou também Caetés, Viagens, Insônia, Infância. Um autor alagoano, né? Alagoano. Ele era de Quebrangulo. Exatamente. Quebrangulo, que ele era de Quebrangulo, era, acho que, distrito de Palmeira dos Índios, onde ele foi prefeito. E
A história dele é muito curiosa porque, como ele se tornou conhecido como escritor, foi através de um relatório que ele fez sobre o exercício de administração da própria prefeitura. Aquilo caiu na mão de um escritor que era editor também, e ele ficou curioso e foi até lá para fazer a pergunta: o senhor tem um livro na gaveta, um romance pronto, está na gaveta. E ele tinha, Caetés. Caetés. Agora, a obra Vidas Secas, até hoje, ela é recomendada por escolas, faculdades, para ser lidas pelos alunos. É uma obra, assim, muito procurada, muito lida. E tornou-se oportuna, porque nós estamos vivendo de novo uma seca fantástica que deve estar expulsando de novo levas e levas de nordestinos, nossos irmãos lá do norte, né? Estão vindo de novo para cá, eu acredito. Agora, as obras-primas consideradas são São Bernardo e Memórias do Cárcere. Memória do Cárcere. Bruno, você faz parte de outras instituições culturais, não? Olha, antes da Academia Niteroense de Letras, eu ingressei na Academia de Letras Rio Cidade Maravilhosa. Sim, sim. E o patrono lá é um escritor de peso. A Academia Brasileira de Academia de Letras Rio Cidade Maravilhosa. É presidida pela Beatriz Dutra? É presidida por Beatriz Dutra. Perfeito. É magnificamente presidida por ela. Exatamente. E o meu patrono é um escritor de vulto, chama-se Érico Veríssimo. Sem dúvida alguma. Érico Veríssimo realmente é um dos grandes nomes da história da literatura brasileira, autor de diversas obras que marcaram, como O Tempo e o Vento, que é uma série, O Retrato, O Continente, O Arquipélago, né? É uma trilogia. Além de Olhar os Lírios do Campo, Clarissa, As Aventuras de Ibiquera, enfim, foi um autor que realmente marcou. E pai do Luiz Fernando Veríssimo, né? Pai do nosso grande jornalista e escritor, Luiz Fernando Veríssimo. E o que é curioso também nele, que você não citou, talvez a obra mais política dele, chama Política Atualizada, chama-se Incidente em Antares. Incidente em Antares. Que ele faz a crítica da ditadura através de uma greve de coveiros numa cidade... Incidente em Antares, sim. Lá no Rio Grande do Sul. Além de Olhar os Lírios do Campo, que também foi uma obra que... marcou muito. Parabéns por ter como patrono um nome de grande importância como eu tive Érico Veríssimo. Gaúcho, né? Gaúcho. Eu tive que fazer um discurso sobre ele e me recorri ao livro de sebo. Um livro de sebo e o Incidente em Antares. O livro de sebo, porque eu gosto mais de ler livro de sebo, porque tem anotações do leitor anterior. É verdade. E com isso você pode dialogar com mais uma pessoa no mesmo livro, com o autor e com o leitor anterior. É verdade. Há aqueles que costumam grifar, né, certas... É interessante isso. Expressões. É importante isso. Muito curioso isso. Bruno, na área profissional, gostaria que você nos falasse também algo da sua atuação na área profissional. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, estudei aqui no quilômetro 47 e trabalhei em muitas entidades. Não fui fixo numa repartição só, como muitos colegas, né? E eu trabalhei muito na defesa da ecologia e escrevi muitos artigos sobre o controle do uso dos agrotóxicos, que no Brasil é um problema muito sério. A minha posse, ano passado, em junho, coincidiu com a Rio+20,
em que o mundo inteiro estava aqui no Rio de Janeiro, todos eles falando sobre o problema do ambiente. Sim. E, naquele momento, saíram de novo muitas reportagens mostrando as distorções com que esses produtos, os agrotóxicos, são usados na lavoura de forma perniciosa, tanto para o homem que aplica o produto, que é o mais atingido, quanto para o consumidor final, porque há problemas de resíduos nos alimentos, principalmente nos legumes e nas verduras folhosas. Perfeito. Bruno, nas suas considerações finais, que estamos chegando ao fim do programa, né? Queria que você também nos falasse sobre o início de sua carreira literária. Estou curioso para saber como é que foi a sua... Eu, como todo amante da literatura, ele sempre comete versos desde a adolescência, vamos dizer assim. Então, eu, a vida inteira, andei escrevendo poemas e versos, só depois de muito tempo é que foram publicados. E Em jornais e revistas também, né? Em jornais e revistas, foi em várias revistas, lá em Campos também, na época, o Monitor Mercantil, em Campos, onde eu residia, que é a mesma cidade da nossa presidente, Márcia Peçanha, eu publiquei alguns poemas nos jornais de lá. Considerações finais para encerramento? Olha, estou muito satisfeito e agradecido ao colega Mônaco por essa participação e a oportunidade de divulgar meus livros, minhas obras. Perfeito. Bom, como notícias, no próximo dia 8 teremos na Academia Niteroense de Letras palestra em homenagem a Mirta Aristide de Toledo Pisa, quando falará o acadêmico Renato Augusto Farias de Carvalho. E no dia 9 também, no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, teremos uma palestra sobre Peter Land, que será realizada pela Ana Tedeschi. E também do Toledo Pisa e Lia de Sebastião de Almeida, que também foi membro da Academia Niteroense de Letras, será focalizado por Vanderlino Teixeira Leite Neto, isso no Instituto Histórico. Despeço-me agradecendo a presença do acadêmico Bruno Peçanha e aos distintos telespectadores. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.